A gente viu smartphones de todo tipo surgindo em 2019, desde a volta do Flip até os dobráveis, que dão um gostinho aí do que vem por aí nos próximos anos. Uma das categorias que está ficando cada vez mais comum é a de celulares que não tem nenhum notch, que é aquele entalhe que fica bem na parte frontal da tela. E eu tenho aqui o Huawei Y9 Prime, que tem essa tela aqui com praticamente 100% de aproveitamento e com a câmera frontal que fica escondidinha na parte de dentro. Vamos ver se eu consigo ativar aqui só para vocês verem. Ó, ela pula de baixo para cima. Então, bora falar um pouco sobre o que tem de bom e também o que tem de problemático nesse aparelho. Antes, já sabe, né? Dá aquele curtir nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo e é isso aí. Bora pro review. O Y9 Prime entra na categoria de intermediários da Huawei. Ele tem processador Kirin 710F com 8 núcleos, rodando a 2.2 GHz. Ele ainda vem com 4 GB de RAM, opções de 64 e 128 GB de memória interna e uma bateria de 4.000 mAh que não é removível. São especificações regulares que você encontra na maioria dos smartphones que ficam ali na faixa dos intermediários. Em pouco mais de um mês usando, deu para perceber que ele é um dos maiores acertos da Huawei nesse segmento de intermediários, já que a performance fica um pouco acima da média para esse tipo de smartphone. Jogos, fotos, vídeos, enfim, toda essa gama de conteúdo multimídia rodou numa boa, mas eu notei que o aparelho esquenta bastante fazendo tudo isso ao mesmo tempo. A bateria também tem uma autonomia excelente, durando entre um dia e meio, ou até 2, se eu não usasse tanto assim durante a minha rotina. Eu só senti falta da função de carregamento rápido, que hoje já dá para encontrar em muito smartphone intermediário. Para recarregar por inteiro, eu precisei de quase 2 horas e 40 minutos, o que é um tempo aí considerável, convenhamos, né? O Y9 Prime vem com o Android 9.0 Pie adaptado a EMUI 9.1, que é a interface proprietária da Huawei. A experiência ela foi super fluida, mesmo abrindo mais ou menos 10 apps simultaneamente ou várias abas no Google Chrome. As modificações que a Huawei faz na interface, elas são bem sutis, embora ainda dê para notar um jeitinho de smartphone asiático ali no sistema. O que fica é a incerteza se o Y9 Prime ele vai continuar recebendo atualizações, já que ele é um dos últimos smartphones que a Huawei lançou em 2019, que ainda tem acesso à Play Store. Enfim, é uma história muito longa, a gente já explicou em alguns textos lá na pcworld.com.br, que é essa novela envolvendo a Huawei e o governo dos Estados Unidos. Mas, resumindo, falando bem rapidamente, o governo do Donald Trump proibiu a Huawei de fechar negócios com qualquer companhia americana, e isso inclui o Google, que desde a proibição não permite mais que a Huawei use o Android em futuros lançamentos. O Y9 ele foi lançado antes dessa mudança, mas ainda fica a dúvida se atualizações de segurança ou até mesmo futuras versões do Android vão chegar ao aparelho, mesmo se você importar ele aqui para o Brasil. E por que eu digo importar? Porque ele ainda não está à venda oficialmente no país. Ele já foi homologado pela Anatel lá no finalzinho de julho, começo de agosto, mas por enquanto nada da Huawei falar, olha, lançamos o Y9 Prime no Brasil. Você tem a opção de importar ou comprá-lo pelo marketplace da Amazon, do Mercado Livre e outras varejistas aqui no país. Em média, o preço fica ali na faixa dos R$ 1.400, o que é um valor bem bacana para um modelo intermediário. O design do Y9 Prime segue a tendência da maioria dos dispositivos que a Huawei lançou em 2019. Então na parte traseira a gente tem esse azul bicolor, que é mais claro na parte de cima, onde estão as câmeras e o leitor biométrico, e um pouco mais escuro na parte de baixo. A traseira ela é feita em plástico, então é melhor você estar bem preparado para enfrentar marcas de dedo e sujeira, oleosidade, tudo isso. Ainda assim, a Huawei caprichou no acabamento, que não passa tanta essa impressão de material um pouco mais barato. O aparelho em si ele tem poucas portas, então a gente tem a bandeja para chip de operador aqui na parte superior e a entrada USB-C, que fica entre a saída de alto-falante e a entrada P2 para fone de ouvido. É bom ver que a Huawei preservou essas características mais básicas,
sem mexer tanto na espessura, já que as bordas elas são bem finas e levemente curvadas para trás. E mesmo sendo grande desse jeito, é também um celular bem leve, ele tem apenas 197 gramas. Mas os maiores destaques do Y9 Prime começam mesmo na tela frontal de 6,59 polegadas. Ela é Full HD Plus e não tem nenhum notch. E as vantagens de ter uma tela assim você já deve imaginar, né? Com o aproveitamento quase que total do painel, conteúdos como jogos, vídeos e imagens cobrem todo o display. Tudo é bem colorido e brilhante graças aos 391 ppi de densidade de pixel. Mas mexer na tela em dias muito ensolarados pode ser um problemão, viu? Já que as imagens ficam bem difíceis de enxergar, mesmo com o brilho lá no talo. Eu também percebi uma perda de contraste, mas é algo compreensível, já que aqui a gente tem um aparelho com tela LCD e não um OLED ou AMOLED. Mas falando na minha experiência pessoal, é aquela coisa. Quando você usa um aparelho livre de entalhe, meio que não dá para você voltar atrás e não compará-lo com outros smartphones que, mesmo tendo um notch bem discreto, como o formato de gota, por exemplo, ainda está lá aquele buraquinho no meio da tela. Bom, a gente ainda vai ter que esperar alguns anos para ver se esse vai ser o padrão dos novos smartphones. Beleza, mas cadê a câmera frontal do Y9 Prime? Bom, como eu mostrei lá no início do vídeo, ela tá aqui, mas ela fica escondida até você ativá-la no aplicativo de câmera. O mecanismo usado pela Huawei é do tipo pop-up, então quando você troca para a câmera frontal, o módulo ele levanta de baixo para cima, revelando o sensor. Segundo a Huawei, esse movimento de abrir a câmera pop-up pode ser feito mais de 100 mil vezes sem comprometer o funcionamento do aparelho. Fazendo aqui uma conta rápida, só uma comparação para você ter uma ideia. Nessa quantidade de 100 mil, até 100 mil movimentos, você pode fazer cerca de 30 selfies por dia por 9 anos sem dar de cara com nenhum problema no módulo. Além disso, a Huawei afirma que a peça suporta até 15 quilos. Tem até um mecanismo de segurança que retrai automaticamente a câmera se detectar uma queda ou algum sobrepeso, evitando aí maiores impactos. Claro, muita coisa pode acontecer em 9 anos, mas é sempre bom lembrar que qualquer poeirinha ou líquido que entrar ali dentro do módulo pode comprometer o funcionamento do dispositivo, que, sempre bom lembrar mais uma vez, não tem resistência à água nem à poeira. Na qualidade das fotos, o Y9 Prime entrega aquilo que você espera para um aparelho intermediário. A câmera frontal ela tem 16 megapixels, com direito a fundo desfocado. E só, não tem nenhum outro recurso muito específico para a câmera frontal. Sem contar que as fotos mantêm aquele aspecto um tanto esbranquiçado e brilhante que as fabricantes asiáticas insistem em investir. Talvez lá funcione, mas aqui no Brasil não muito. As coisas elas melhoram um pouco nas câmeras traseiras. Então a gente tem 3 sensores, incluindo o principal de 16 megapixels, um ultrawide de 8 e um terceiro de 2 megapixels para efeito de profundidade. As câmeras incluem o algoritmo de inteligência artificial da Huawei, que permite detectar e aplicar até 22 modos de foto em mais de 500 tipos de cena. Ou seja, se você tirar uma foto do pôr do sol, de um prato de comida, de flores, de um carrinho de brinquedo, objetos, enfim, o aparelho ele vai ativar um desses 22 modos com o melhor ajuste de luz, brilho, contraste e outros efeitos. Eu gosto dessa automação, por assim dizer, mas acho que essa ativação automática ela acaba sendo um tanto desnecessária em alguns momentos. Afinal, não é sempre que eu quero ter cores estouradas além da conta ou com muito contraste nas minhas fotos. A conclusão que fica é que o Y9 foi uma das apostas da Huawei em 2019 para quem está procurando por um smartphone aí que preza pelo custo-benefício. Se a gente comparar ele a modelos de outras fabricantes, olha, vão ser pouquíssimas as diferenças que a gente vai encontrar. É por isso que a Huawei ela optou por remover o notch e colocar uma câmera frontal embutida, que por si só, vamos combinar, já é o principal chamariz do produto. Performance, bateria e câmeras traseiras estão bem acima da média do que se espera para um aparelho intermediário, fazendo do Y9 Prime uma das opções mais vantajosas, especialmente se você quer fugir um pouco desse eixo de intermediários que geralmente é dominado por Samsung, Motorola e LG. Por outro lado, ao você optar pelo Y9 Prime, é preciso estar ciente que muita coisa pode mudar no sistema operacional, uma vez que a Huawei está numa posição bem delicada frente às restrições impostas pelos Estados Unidos.
Será que eu ainda vou poder usar os aplicativos da Play Store? Será que o celular vai receber atualizações de sistema? E updates de segurança? Será? São muitos serás. E aí cabe a você colocar tudo isso na balança e fazer a decisão final. É isso, acabou. Esse foi o review do Y9 Prime da Huawei. Gostou desse vídeo? Dá o seu curtir, segue a gente nas redes sociais, @PCWorldBrasil, e conta aqui pra mim nos comentários o que você quer ver no canal da PC World. É isso, valeu, beijo, tchau!